Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live espírita do Irmãos de Luz, dando sequência toda segunda-feira, 19 horas, a abordarmos algum tema da doutrina do Consolador ou algum tema espiritualista, quando temos aí os duetos, as parcerias, os convidados. E hoje estamos aqui para falar do perispírito. Vamos aguardar alguns instantes para o pessoal aí chegar devagarzinho, sejam eles encarnados, desencarnados. Em geral, os encarnados demoram um pouquinho, né? Os desencarnados já ficam apostos. Vamos dar sequência. Boa noite, tudo bem? É um tema bastante interessante, tem sido objeto de desafio aí, tanto das comunidades espíritas como também da ciência, mesmo aquela ortodoxa que tem debandado para a ciência espiritualista, ciência espírita, ou algo mais que vai muito além da matéria, ou melhor dizendo, está entre a matéria e o espírito. O Espaço Irmãos de Luz já existe há 16 anos. Foi criado inicialmente no grupo Irmãos de Luz, no Yahoo Grupos, através de troca de e-mails. Naquela época era muito comum transitar PowerPoints, vídeos, imagens, borros de textos enormes, né? Boa noite. Na comunidade. Passamos pela época do Orkut e hoje, com as redes sociais atuais, estamos aqui no Instagram, tá? Estamos no Facebook também. Boa noite, Ana Clara Pontes. Estamos aqui para mais um tema da noite e vamos, boa noite, vamos abordar o tema perispírito, tudo bem? Aguardando mais alguns instantes. Como é comum até nos centros espíritas de forma presencial, né? O pessoal ir chegando, se assentando, se ajustando nos seus lugares, se ajeitando. Mas a gente aqui também tem, claro, um compromisso com o tempo, para evitar o bloqueio. Acaba sendo o tempo da palestra presencial, disciplinados aí pelo Instagram, né? A gente trabalha para 40, 50, 55 minutos. A partir daí já é uma zona de risco, porque pode cair a conexão. Às vezes ele bota lá faltando 30 segundos, mas faltando 30 segundos, mas às vezes ele derruba com menos. Boa noite, Sádio. Então, o nosso encontro semanal aqui das 19 horas. Obrigado pelo feedback aí da semana passada, só que como eu estava meio isolado, eu não tinha como saber o que estava acontecendo. Para mim a conexão estava dando como normal, ao vivo, encerrou normal. Depois eu fiquei sabendo que ficou vídeo pausado. Mas hoje eu não vou correr esse risco não. Só se faltar energia elétrica, porque eu estou no Wi-Fi agora. Às vezes eu uso o 4G. Beleza. Hoje, objetivamente falando, vamos seguir aqui a falar de perispírito. Boa noite, Anabela. Boa noite, Luiz. Boa noite, Lula. A gente vai dar sequência aqui no nosso encontro semanal das 19 horas, segunda-feira.
Hoje eu vou falar de um tema bem interessante, que se chama perispírito. Per vem do grego, a palavra casca, superfície. Daí a gente lembra periferia, perisperma, para quem é da área de biologia, né? Percurso é algo que está em torno de. Mas em torno de quê? Quando a gente fala trilogia da espiritualidade, a gente fala normalmente da matéria, que é a parte mais grosseira, a veste carnal, essa que nós vemos aqui em nós. Tem o espírito mais profundo, luz, que ele não tem forma própria, mas tem algo no meio aí entre eles que dá forma a ele, da forma humanoide, no caso da gente aqui, que se chama perispírito. Então, porque é um médium ostensivo, ou quem, mesmo um médium comum, como nós, a grande maioria de nós, em desdobramento, costumamos falar assim, eu vi o espírito de fulano. Na verdade, a gente até aceita, claro, didaticamente falar que você viu o espírito de alguém, mas na verdade você viu foi o perispírito, que é a forma pela qual o espírito se apresenta, quando ele tem consciência evolutiva para tal, e autocontrole, ou uma forma que ficou mais impregnada na última existência, geralmente por alguma deformação também, às vezes acontece isso, ou uma expressão marcante de suas características. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o espírito evoluído ele pode escolher a forma como que ele quer se apresentar para ser reconhecido. Pelo lado da bondade, pelo lado da maldade, às vezes quer intimidar alguém com aquela forma. Mas isso é uma característica do nível de consciência e controle que ele tem sobre sua ideoplastia. O que quer dizer isso? Plastia é justamente a forma que dá a ideia ao pensamento. Então, geralmente, para a gente não adentrar na profundidade agora, vamos recorrer ao básico anteriormente, como está na linha espírita, na doutrina de Kardec. Mas, perispírito é o nome conhecido pelo espiritismo. Mas em outras religiões, doutrinas, ele tem outros nomes. E aí, se a gente for para a cultura indiana, cultura hindu, a católica, budista e outras formas espiritualistas, ao longo da história, o perispírito teve outros sinônimos, digamos assim. Também chamado de corpo sombra, liga sharira. Eu estou na pesca aqui do lado, porque tem vários nomes. Boa noite, Dinal. Corpo celeste, também conhecido como K, igual o nome do veículo, do automóvel. Corpo astral, também aceita esse nome mundialmente. Estou falando dentro de outras religiões e doutrinas. Mediador plástico. E finalmente, perispírito, que é o nome que dentro da doutrina espírita ele é mais conhecido. Dentro da ciência espírita. Por que eu falo ciência espírita? Porque o espiritismo também é filosofia, também é ciência, um estudo muitas vezes tradicionalista junto com a ciência ortodoxa. É uma forma de vida, um estilo de vida que tem por base a crença na fé e também no exercício da caridade junto a corpos encarnados e desencarnados. Então esse nome evoluiu ao longo do tempo na cultura egípcia, muitas vezes influenciada pela cultura hindu, pela cultura muçulmana também, africana, chinesa, japonesa, tem várias linhas de pensamento. Ele recebeu várias denominações. Então o corpo sombra, como eu falei ali, para os indianos, liga sharira, no Antigo Egito, K para a teosofia, corpo astral, segundo Paulo de Tarso, corpo celeste para a filosofia do século XIX, mediador plástico, e finalmente para o espiritismo é o perispírito. O perispírito, o corpo astral, ele foi reconhecido pela Igreja Católica desde os primeiros tempos, de Tertuliano, Basílio, Cirilo de Jerusalém, Evódio, bispo de Uzala, e finalmente também Santo Agostinho. Nossas referências biográficas, além do Pentateuco de Kardec, pegando o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós também pegamos definições do dicionário Aurélio Buarque de Holanda, pegamos Oasis e outras fontes aí demais. Também essas citações do perispírito, elas passeiam ali pelo céu e inferno, pela Gênese,
as obras póstumas de Kardec e, claro, o Livro dos Médiuns, que não dá para falar de mediunidade sem entender um pouco do que é o Espiritismo e o perispírito. E ainda na parte científica, uma obra de J. Freire, A Ciência e o Espiritismo, da sabedoria antiga até a época contemporânea. E tem dezenas, até mesmo centenas de referências bibliográficas sobre o tema perispírito. Então, pegando o conceito da palavra na sua essência, como eu tinha dito anteriormente, ela vem do grego e também do latim. Tem uma convergência aí. Do grego quer dizer em torno, está em volta. No caso da gente aqui, do espírito. Ele envolve o espírito que não tem forma própria. E do latim, spiritus, alma, espírito. É um envoltório sutil e perene da alma, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Foi empregado pela primeira vez por Kardec no item 93 do Livro dos Espíritos. Aí alguém pode estar perguntando assim, mas tem a diferença entre alma e espírito? Em essência é a mesma coisa, só que didaticamente a gente costuma falar espírito de uma maneira geral, principalmente quando está encarnado. O espírito encarnado, o espírito desencarnado. Mas eu cresci vendo e ouvindo uma historinha do penadinho, que ficava ali vagando pelo cemitério. E tem muita gente assim, viu? Está perdida, mas gosta do cemitério. Então a alma penada, aquela que pena, aquela que sofre, que agoniza, penadinho. Isso aí também tem uns resquícios de impregnação da força do catolicismo no nosso inconsciente. Até porque nós espíritas também, para quem é espírita, a gente tem uma passagem muito forte pela era cristã, pelas cruzadas, e viemos, digamos assim, com a missão de cada um a seu modo, sejam vocês simpatizantes, curiosos, estudiosos, trabalhadores, vim pelo caminho agora mais científico e mais palpável, mais pé no chão, que é a decodificação de Allan Kardec, sem cometer os mesmos de antes, em nome, muitas vezes, da fé às vezes cega. Então, o espírito é um invólucro semimaterial, porque tem esse nome, porque tem a matéria, material, a parte mais veste, carnal, é o que você está vendo aqui, e o espírito que está no nosso nível inconsciente. Ah, mas o perispírito, o inconsciente, você fala, fica restrito à mente, que é o comando central do corpo? Não, ela é todo o nosso corpo. Então, o espírito humano, para essa redundância falando, né, ou perispírito, tem a forma humana. Independente se na última encarnação ou no processo desencarnatório perdeu um braço, uma perna, teve uma mutilação, não. O perispírito mantém a forma humana, inclusive os órgãos a nível perispiritual. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, nos encarnados, ele serve de laço entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, que está na erraticidade, entre encarnações, digamos assim, ele constitui o corpo fluídico do espírito. Isso está em Kardec, justamente dos espíritos, na página 374. O espírito é envolvido por uma substância que é dita vaporosa, ou seja, na linguagem aqui trazendo para a química tradicional, é como se fosse uma substância volátil. Porque de onde vem esse termo volátil? Quando você vê uma gasolina, por exemplo, olhando assim, abastecendo, parece que está com uma visão turva, parece que tem uma quebrada assim no corpo, porque aquela parte vaporosa da gasolina a diferencia da parte líquida. Tem aquele cheirinho de gasolina, né? E tem a diferença. No espírito, o perispírito também ele é vaporoso, mas dentro dele ali tem o espírito. Trazendo para a questão da física, ele tem uma capacidade muito grande, plástica e elástica. E para os encarnados, mas ainda bastante grosseira para os desencarnados. Por isso que traz a ideia de sensações, pressões, cheiro, percepções sensoriais e extrasensoriais. E pode transportar-se para onde quiser. Claro que a psicologia do espírito também fala e se faz presente. O medo continua na forma de desencarnado. Tem o medo de entrar ali, tem o medo do escuro, tem o medo de ser achado, onde muitas vezes não é enxergado. Depende da capacidade do outro espírito através de sua ferramenta perispiritual. Então, como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, aí a comparação biológica,
O espírito propriamente dito ele é revestido de um envoltório, que em comparação pode chamar de per-espírito. O perispírito é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, cuja finalidade é a tríplice: matéria, espírito e perispírito. Manter-se indestrutível e intacta a individualidade que a gente carrega ao longo das vidas. A gente vive na busca da evolução, mas a nossa personalidade, nosso caráter, apesar do véu do esquecimento reencarnatório, a gente mantém a base, a essência do que nós somos, sujeito a um processo evolutivo. Daí também dito os hábitos mentais, como diz João de Angelis e Divaldo Franco. A gente tem uma tendência a manter o nosso padrão de comportamento. O perispírito é como se fosse um HD poderoso, que além das informações, tipo arquivo morto, arquivo a salvar ou não salvar, inconsciente, consciente, superconsciente, ele ainda guarda sensações, guarda cheiro, guarda o déjà vu, guarda os insights. Então tudo isso está na mente, através do cérebro que ela se manifesta. E aí entra o que a gente diz de memória muscular, memória genética, esse casamento com pai e mãe, a herança da árvore genealógica. Tudo isso está interligado no planejamento espiritual. Então, é se manter, servir de substrato ao corpo físico durante a encarnação. Ela constrói esse laço entre o espírito e o corpo físico, a parte mais grosseira. Trazendo aqui um pouquinho para Albert Einstein, tudo é matéria. Matéria palpável, intangível, da mais grosseira até a mais volátil. Tudo é matéria. Um corpo na velocidade da luz no universo, a 300 mil quilômetros por segundo, praticamente a velocidade do pensamento, só que de uma forma diferente, modifica sua forma. Daí o termo ideoplastia. Essa relação espaço-tempo na espiritualidade, trazendo para o convívio da Terra, ele sofre parâmetros diferentes, isso para serem compreendidos. Aí cabe um estudo mais profundo, até mesmo de física quântica, ou espiritismo com a física quântica. Que aí entra a questão da nanotecnologia, tem toda uma ciência por trás que vai muito além de simples palavras. O espírito Emmanuel designa o perispírito como um campo eletromagnético em circuito fechado, composto de gases rarefeitos. Que definição fantástica! É uma definição fantástica isso, porque mostra que a espiritualidade está casada com a lei da física. E mais além, a metafísica, que é uma física que transcende aos conhecimentos da ciência ortodoxa. Então, esse conceito de falar, os afins se atraem, positivo com positivo, negativo com negativo, é assim que funciona na espiritualidade. No campo terrestre, o magnetismo, que nada tem a ver com o magnetismo animal, que a gente fala do passe magnético, do passe espiritual, que é do mentor, do anjo da guarda, que difere do magnético, que é nossa energia impregnada. Esse é o lado magnético, que nada tem a ver com imã. Aqui, positivo atrai negativo, e vice-versa. No plano espiritual funciona pela afinidade. Então, mal atrai mal, bom atrai bom. Então, uma pessoa boa não pode se aproximar de uma má e tentar ajudar ela? Pode. Aí é que entra a diferença, que pela diferença é que a conquista da lei do amor e do perdão, que é outro processo de libertação. Mas não é o caso aqui agora de falar de perispírito. Mas essa definição, repetindo de Emmanuel, que diz que designa, fala bem devagar, é um campo eletromagnético. Quem nunca aqui encostou o braço na televisão, cada das antigas, e o braço fica arrepiadinho? Acontece a mesma coisa quando você se aproxima de pessoas ditas, aspas, carregadas. A gente tem uma mania de falar isso, carregada, para coisas ruins. Só que o carregado pode ser positivo também. Só que aí, quando a gente fala carregado, uma linguagem mais, digamos, pejorativa, é quando está uma energia. Para dizer se uma pessoa está com uma energia boa ou ruim, quando você se aproxima, que o perispírito é que gera esse campo, quando você se aproxima, a sensação de bem-estar ou mal-estar, muitas vezes é que vai dizer.
daquela combinação dos pares. Às vezes, você não está preparado para lidar com uma energia boa de poderosa. E ali pode sentir um choque anímico, como a gente chama, que pode dar uma sensação de tontura ou até mesmo uma sensação de desmaio. Mas uma sensação de aproximação com alguém acompanhada de dor de cabeça, que é uma coisa ruim, geralmente aquela pessoa está com algum tipo de desequilíbrio. Não. Boa noite. Obrigado, Aline, pela pergunta. O perispírito, ele é parte desse todo. Como o próprio nome diz, o fluido cósmico universal é uma criação divina do todo. É o chamado FCU. Está em todo o universo. Desse FCU, você descende o chamado fluido vital, que anima os seres, animais, vegetais. E impregna de energia também dentro do reino mineral, que precede o vegetal, as pedras, também as rochas e todos os corpos ditos inertes. Então o fluido cósmico universal, ele é o pai, digamos assim, o macro do micro, que é o fluido vital que nos anima enquanto encarnados. E faz parte da essência do perispírito, que faz o espírito se movimentar, se mexer e se apresentar na forma perispiritual, que tem seu corpo ali, com todas as informações e sua energia. Ok? Então o fluido cósmico universal, ele é um todo maior que compõe o universo, o FCU. Ok? Tá beleza aí? Então ele traz desse FCU para nós aqui, seres animados, o fluido vital. É o que nos anima, ok? Essa pergunta foi muito boa, porque muita gente às vezes gosta de fazer assim, porque tem um espírito obsessor, vampiro. Ele não está interessado em você, ele está interessado naquilo que você consome. Tipo, um vampiro de um espírito alcoólatra. Ele vai atrás da cachaça. Mas por que ele vai atrás da cachaça de um ser encarnado que está no bar e não vai atrás de um cadáver? Porque o fluido vital que anima é que faz a conexão. Quando o ser desencarna, ele fica ali só a matéria. Então deixa de ter aquele fluido vital. Então se fosse assim, o vampiro ia atrás de um alambique. Por que ele não vai atrás de um alambique? Ele precisa desse intermédio de energia. Boa noite, Graça. Então, acho que está claro esse início aí, né? Você tem o espírito, que é a sua sublimação, que contém a centelha divina. Não tem forma, não tem gênero, mas tem o perispírito que protege, reveste e dá a forma. Pergunta clássica: o espírito tem sexo? Tem gênero? Não. Mas ele pode se apresentar como masculino ou feminino, a depender, como eu disse no início, como ele quer se apresentar ou da forma que mais prevaleceu ao longo das encarnações dele. Então, às vezes, o perispírito ele tem uma impregnação predominantemente masculina ou predominantemente feminina. Então, isso acontece muitas vezes na hora da encarnação. Ele tem uma predominância feminina e vai encarnar no corpo de homem. Vai ter jeitos e atributos femininos. E a recíproca é verdadeira. Um ser predominantemente masculino nas suas encarnações encarna no corpo feminino. Isso não tem nada a ver também com orientação sexual. Às vezes pode acontecer uma coincidência ou não, mas ele vai se apresentar com jeitos mais fortes de homem ou mulher, independente do vaso da matéria, independente de ser homoafetivo ou heterossexual, ou bissexual, ou qualquer orientação que ele tenha. Então, para falar um pouquinho para espírito, a gente tem que entender também a classificação dos mundos. Os mundos que vieram lá atrás, mais básicos, primitivos, simples e ignorantes, uga-uga, prevalece o instinto e a lei do mais forte, ou seja, é o instinto de sobrevivência. Hoje a gente fala tanto em prevalecer a intuição, a inspiração, o nosso anjo da guarda, os mentores espirituais, mas o instinto ele existe dentro de nós, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações, caminhando no mundo da regeneração, essa transição planetária que estamos vivendo, que vai se completar lá nos anos 40, 2041, 2047, segundo Emmanuel. Mas como a ciência espírita não é uma ciência exata,
Esse processo está alinhado com a movimentação dos astros do cosmos, aí entra o fluido cósmico universal também, que a Aline falou, tem todo um contexto de movimentação de energia e atração gravitacional entre os planetas. Então, o espírito é a matéria e os corpos celestes estão tudo interligado. E nós aqui no meio desse processo, cuja coordenação maior do Pai Celestial, Deus, através dos mensageiros do alto, faz os acontecimentos necessários na evolução dos mundos. Então, o mal ainda predomina sobre o bem na atual conjuntura. E ainda vai continuar ainda nessa regeneração, porque vamos tentar fazer uma reversão, enquanto sociedade, do bem prevalecer sobre o mal. Mas ainda a caminhada é longa, porque ainda temos que passar pela fase de espíritos neutros. Como há diversas moradas na casa do meu pai, a Terra ainda não é esse processo. Ela está um pouquinho longe ainda, e nós estamos dentro, como perispírito, desse processo construtivo. Lá na frente vão ter os mundos ditosos ou felizes, que são planetas mais evoluídos do que a Terra, tem os mais atrasados também. E finalmente os celestes ou divinos. Ah, Trajano, mas esses mundos celestes ou divinos e seus mensageiros, ou mundos ditosos felizes, tem aqui na Terra para nos ajudar no processo? Tem. Ou na encarnação que mais se desenvolveu. Exatamente, perfeito. Então esse conceito de evolução que se desenvolveu, às vezes vem como aquele papel da missão do homem inteligente na Terra. Vem como um papel missionário. Precisa citar nomes? Irmã Dulce, o próprio Emmanuel, o próprio Bezerra de Menezes, Sai Baba, e outros tantos personagens aí, Madre Teresa, que vieram com uma sublimação espiritual, mas nada comparado, claro, a Jesus, que é o maior de todos, é o governador da Terra. Mas essa impregnação aí, acho que você está se referindo à questão do gênero, tem a nível consciente ou inconsciente. Consciente é quando você pode controlar isso pelo processo evolutivo. A encarnação espontânea. Eu quero vir desse jeito, eu quero vir, eu alinhado com a espiritualidade. Ou quando não tem condição de decidir, é a reencarnação compulsória e orientada naquele perfil. Fazer uma comparação grosseira aqui também, quando você tem um escravocrata do passado que tanta maldade fez para os escravos, perseguição aos negros, ele pode vir negro também nessa vida como uma forma de ajuste de causa e efeito, pela lei do perdão, do amor, da humildade, entender a posição naquele contexto para evoluir e ser resiliente e não se rebelar, não se revoltar. É como experimentar o outro lado da moeda. Quem é muito pobre pode vir rico, quem é muito rico pode vir pobre, ou mudar essa própria vida. Então isso está dentro do conceito mais macro de crescimento e oportunidade. E o perispírito, pela lei de atração também, ele guarda até essas informações que justificam os processos muitas vezes obsessivos. Dentro do perispírito também está estruturada aquilo que também tem vários nomes aí nas várias doutrinas e religiões, que é a questão dos chakras, que são os pontos energéticos. Temos milhares de chakras no corpo, mas os nossos ditos principais, que você tem aí, também separado por cores, mas a gente não vai entrar no detalhe aqui agora, mas basicamente nós conhecemos o coronário, no alto da cabeça, o chakra frontal aqui, também na cultura indiana, hindu, chamado terceiro olho, que é a visão extrasensorial, visual, a percepção além dos olhos físicos, olho da alma. O chakra laríngeo, o cardíaco. Aqui o esplênico, controle de poder, medo. A questão da região aqui do hipossacro, o sacro. E aí você tem basicamente 7 chakras ditos principais, que estão cada um deles aliado com um grupo de emoções, sensações e sentimentos que está dentro das informações do perispírito. E ele, a gente costuma dizer, alinhado ou desalinhado. Eles giram, eles pulsam, atravessam o corpo inteiro e precisam ser alinhados. É difícil alinhar todos, Trajano, manter, precisa de vez em quando tomar um passe ou fazer um tratamento espiritual para o nosso bem-estar e melhorar questões de memória, concentração, circulação sanguínea. Sim, mas sem dispensar, claro, a medicina terrestre, mas aí que diz aí a terapia holística e outras formas de ajuda
nos locais devidamente profissionalizados. Profissionalizados aqui que a gente fala no sentido preparados, não de diploma, certificado do MEC não, mas pela autoridade espiritual de treino para fazer aquilo. Então, o espírito atingindo a sua maioridade moral pelo raciocínio, a gente pode entender que as manifestações do perispírito enriquecer os atributos dele através dos nossos sentimentos, pensamentos, tem um alinhamento do fio de cabelo até a pontinha do dedo do pé, palavras e obras que refletem condições de felicidade e infelicidade, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Isso aí, em outras palavras, eu tentei fazer um resumo aqui que disse Emmanuel em 21 de julho de 1958. E de onde vêm as suas funções do perispírito? Ele tem um papel muito importante como organizador biológico, porque como ele é per-espírito, ele faz essa conexão plástica e elástica, ele se projeta, daí tem uma ciência chamada projeciologia, daí a questão do desdobramento. Eu já posso sair do lugar, lembra aquela música Cidade Negra? É um organizador biológico, está ligado aos órgãos, está ligado à nossa vitalidade. Ele é um intermédio entre o corpo e o espírito, e com isso ele atua nas comunicações mediúnicas. Aí, quando a gente fala de comunicação mediúnica, tem a psicografia, a psicofonia, a pictoriografia, que é a pintura mediúnica, tem a questão da sensitividade, que é diferente de sensibilidade. A primeira é espiritual, a segunda é mais orgânica, mas estão se conectando, entre outras. Pegando o gancho aí, projeciologia, logia, estudo, as projeções. Então o perispírito ele tem essa capacidade de se elastecer. Na física a gente costuma separar o que é elástico e o que é plástico. Elástico é a capacidade que você tem de uma borracha. Você apertar, elastecer, como o próprio nome diz, esticar e voltar à posição original. Só que tudo isso tem um limite na física. Você pode elastecer uma borracha, que ela pode não voltar mais à parte original dela. É o que a gente chama de fase plástica. Então, no início, as duas são elástica e plástica, mas a fase plástica não tem retorno. A plasticidade é a capacidade de moldar, a capacidade de se alterar. Isso, bem lembrado, pela glândula pineal. Você tem a epífise, a hipófise, e a pineal tem um papel-chave aí, muito bem colocado, da questão a mediunidade, que na ciência tradicional é o estado de transe, de hipnose, e que a ciência espírita e a própria medicina espírita já provou que ela se altera, ela vibra, ela muda a cor com aquele estado de transe mediúnico. Bem colocado. Está estudando, isso é muito bom. A projeciologia é essa ciência, então, que se projeta. Então, a capacidade de se amoldar, ou moldurar, é a fase plástica. E a capacidade de voltar à sua posição original, inicial, é o que a gente chama de elasticidade. Então, aí eu vou perguntar a você, Aline, já que você é estudiosa, o que nos conecta na nossa vida encarnado, o perispírito ao nosso corpo, quando a gente se projeta lá no sono? Estive lá no Japão com a força do pensar, sem sair do lugar. Essa projeção é feita. Quem é que nos segura ao corpo sem desencarnar? Você tem 5 segundos aí para responder. Vou dar uma dica. Cordão de... Cordão de prata, né? Que sai na região umbilical. Não à toa, nós nascemos pelo cordão umbilical, né? Que nos liga ao alimento da mamãe. E justamente tudo isso tem um componente também físico e espiritual. Não é por acaso. Então o cordão de prata é que ainda, quando há o desenlace, a desencarnação, esse cordão é cortado. Quando definitivamente aí entra o que a gente chama não só fio de ouro, também é um sinônimo, bem lembrado. Você está uma conexão espiritual. Então, já foi matéria também de uma ciência também chamada parapsicologia. Então a gente diferencia o que é parapsicologia, que é uma psicologia anormal, paranormal, além dos conhecimentos tradicionais, é objeto de um aprofundamento. Ah, você mudou metal, você é chique, né?
Fio de prata. Exatamente. O cordão de prata, fio de prata. Eu gosto mais do termo cordão porque dá mais resistência. Mas eu gostei do fio de ouro. Mas como ele tem essa coloração prateada, ele tem o nome fio de prata também, cordão de prata, por causa da coloração. Aí mesmo falar assim, crianças índigo, por que elas se apresentam com crianças índigo? Porque a natureza do perispírito delas tem uma coloração índigo blue. Né? Crianças cristal também tem a ver também com o brilho e a presença. Então são coisas assim que a gente fala da aura, né? A questão da aura. Você já parou para ver por que os santos têm auréola? O que representa a auréola? É o chakra coronário, visualizado porque tem o poder da vidência, né? Poder, né? Capacidade da vidência. Mas é por aí. Então, para a gente entender aí a questão do universo, o FCU, que alimenta isso aí, deixa eu só aqui fazer uma transposição, vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, uma pesca que eu estou usando aqui, né? A questão do universo, ele trabalha com Deus acima das leis morais, o perispírito, a nível de consciência, e o inconsciente. Aí você perguntou mais cedo, comentou, do lado esquerdo ali, lá no alto, o fluido vital, que chega até o corpo físico. E aí trazendo para o que quer dizer o espírito, olha aí, ó, o espírito desencarnado do lado direito, ele é predominantemente perispírito, com uma casquinha ali vermelha, né, bem reduzida. E quando você está encarnado, você tem lá o amarelinho, que é o corpo físico, com essa veste grosseira, e o fluido vital está presente. Tá vendo? É o que nos anima como parte desse FCU. Então, um desenho esquemático aqui, não sei se está tão simplificado aqui, mas é justamente para entender essa relação de alma e espírito. Didaticamente ali está falando de alma e espírito, justamente para desconsiderar, diferenciar a alma, o espírito encarnado, e o espírito como um todo pode ser encarnado ou desencarnado. Ainda desse contexto, tem aquele ditado que diz, né, que os olhos não veem, o coração não sente. Aqui eu também trouxe outra imagem. Olha bem essa foto aqui, bem interessante, né? O que quer dizer essa foto ali? São seres captados por uma câmera especial que foi desenvolvido por um cientista russo chamado Kirlian. A Kirliangrafia também, entre outras ciências, foram evoluindo para detectar alguns tipos de fotos espirituais. Aqui também, alguns estudos de casos de curas feitas pela prece, deformações, né? Jesus disse, né? Façamos do nosso corpo o veículo da nossa regeneração, que a estrada é longa, mas não tardemos no caminho. Agora, homem que sou, fogo divino, vivo do corpo e corpo forjar meu destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Aí foi o espírito Adelino, através da psicografia de Chico Xavier. E aí são representações de telecinese, de transcomunicação espiritual entre encarnados e desencarnados. Ok? Aí dentro desse conceito, boa noite, Cristina. Também tem estudos científicos aqui, tem algumas fotos preto e branca que mostram que alguns espíritos também foram objeto de estudo aí, de processo de materialização, inclusive na época de Chico Xavier, usando parafina para dar forma a um ser perispiritual, e quando endureceu, esse era o pé do espírito, um pé nada bonito, né? Aqui também uma materialização de um ser aqui do lado de um que está deitado, se fosse uma presença, e isso também foram sessões realizadas na residência de Chico Xavier, em 1953, através do médium Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho. Então, isso tudo, resumindo, é transformação de energia. Então, o espírito, quando quer se materializar e ter capacidade evolutiva para tal, ele tem esse autocontrole e esse poder de ectoplasma, que é o fluido através do qual nós todos temos e os médios usam ostensivamente, no caso, para poder se manifestar.
Ainda aqui dentro do conceito de quirligrafia, eu trouxe aqui para mostrar também que aquela coisa de São Tomé, né? Tem que provar. Então, quem quiser procurar depois aí no Google, a quirligrafia e a bioeletrografia são estudos que são feitos para mostrar que o perispírito está presente e tem forma, do lado esquerdo aí ao alto, de um polegar e a aura, porque todo o nosso corpo é envolto nisso, uma mão e os aparelhos usados. Uma dica de filme para quem quiser assistir, chamado Vozes do Além, com Michael Keaton, baseado em fatos reais, e mostra muito bem essa questão dessa ciência. Aqui na Terra também foram desenvolvidas as questões para entender melhor, trazendo para o mundo físico e mostrar que existia algo além daquilo ali. Esse perispírito é só nos escritos de Kardec, tem algo mais ali entre o céu e a terra do que só a nossa vã filosofia, como diz Shakespeare. Estudos são feitos pela parapsicologia, pela psicobiofísica, a psicoenergia, que se entrelaçam para o que nós chamamos de mediunidade. A mediunidade está ligada ao médium. É a relação entre os espíritos encarnados, encarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado, e o autoestudo do espírito enquanto médium. Todas essas relações aí é o que a gente chama de mediunidade, que vem do latim meio, intermédio, que é diferente da parapsicologia, que estuda meramente a mente. Estuda predominantemente o nosso cérebro e a capacidade de teletransportar, de se desprender, a questão de, como diz Raul Seixas, só sabemos 10% da nossa mente animal, graças a Deus, né? Que com 10 a gente faz coisas boas, mas faz muito estrago também. Mas aquele filme Lucy, filme de ficção científica com Scarlett Johansson e Morgan Freeman, para quem assistiu, ele faz uma alusão do estudo do que seria o poder da mente quando colocado em condições de 20%, 30% até 100%. Então ele transcende, ele ganha um senso de percepção fantástico, que a ciência não consegue acompanhar, e o corpo não entende como lidar com aquilo, porque sempre lidou com os 10%, ou menos, ou um pouquinho mais, mas quando ele lida com algo que ele não consegue lidar, é uma boa reflexão. Eu sempre digo que todo filme de ficção científica ele mostra um fundo de verdade, vale a pena dar uma lida. Então o apóstolo Paulo, como podemos ver na primeira epístola aos Coríntios, chama o perispírito de corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. As investigações científicas da metapsíquica e da parapsicologia tiveram também de enfrentar malgrado o materialismo dos pesquisadores, os ateus, os céticos, até mesmo os pessimistas, que a existência daquele corpo semimaterial era invenção dos outros. E é ele que nos rege de fato. É ele que está constantemente aqui no dia a dia, a nossa essência. De onde qual é a nossa verdadeira essência em busca da evolução? Não sou satisfeito com o meu corpo? Não. A gente tem o corpo que a gente merece para nosso processo evolutivo. Então, muitas vezes a gente se queixa e a gente vê histórias de superação aí de pessoas que nasceram com deficiência, pessoas que nasceram cegas, surdas, os dois, ou mesmo sem braços, sem pernas, porque é a lei de causa e efeito de coisas que foram feitas em vidas passadas. Não é castigo, não é punição. É ver a capacidade de superação pela fé, pela resignação. Então, aí no caso, a gente pode ter compaixão, mas não ter pena, porque a pena dá uma falsa sensação de superioridade. E a gente é irmão, todos nós somos iguais perante o Pai. Então, nosso papel aqui enquanto coletivo é um ajudar os outros. Afinal, a trave e o argueiro está aí para dizer, né? A trave, o argueiro do outro. Né? Aponta o dedo e não olha para o próprio umbigo, o próprio inconsciente. Então, importante e legal é da evangelização infanto-juvenil, que desde criancinha ali, 2 anos, 3 anos, já começa a despertar o que é alma, o que é espírito, uma linguagem adequada, pedagogicamente falando, Papai do Céu, Jesus, Kardec,
Então eu sempre digo que a evangelização não tem como objetivo tornar ninguém espírita, mas tornar um ser melhor, um ser cidadão, que diga boa tarde, bom dia, boa noite, desculpe, licença, por favor, não furar fila, é tornar o cidadão de amanhã. Mas para isso, claro, dentro do centro espírita vai seguir pela doutrina evangelizadora kardecista, que é a cristã também. Então, quando eu cresci, fui pequeno, vendo a história do Penadinho, me trouxe várias reflexões. Eu não tenho nenhum problema em entrar em cemitério, eu não tenho nenhum problema ver filme de terror, que me brincar com diversão. Mas eu sempre gostei mais de suspense. Mas respeito quem gosta. Tem pessoas que são ditas góticas, né? Gosta de ambientes mais assim, diferentes, usa muito preto, gosta muito de cemitérios, né? Como o pessoal fala. Mas isso é da cultura de cada um é o que é, e sem rótulos, quebra de paradigmas. Agora, para um médico que está se descobrindo, não é uma boa ideia não, porque ele vai ver demais, vai se assustar e tem que estar desenvolvido para lidar com isso. Então, a gente evita nessa hora os caça-fantasmas. Então, cada vez que a gente vai evoluindo, a matéria vai tendendo a ser mais fina, mais sutil, cada vez menos grosseira. E nessa busca aí, o prodigioso corpo do homem na coxa terrestre, ele foi erigido pacientemente ao curso dos séculos. Sair da ignorância, se permitir evoluir pelo autoconhecimento, perfeito. Reforma íntima. Ela é dura no início, a gente se enxerga cheio de nuvens negras, tudo, porque somos nós. E a gente tem para clarear essas nuvens é mudando de atitude, fazendo de um jeito diferente. Então as etapas que Vanderlei Oliveira falou com o Hermâncio de Foucault foi justamente isso. É reconhecer a própria doença da alma. Todos nós temos aqui e ali várias, algum tipo ou outro. E buscar o primeiro passo para fazer um novo fim, como diz, né? A gente não pode voltar no passado e fazer um novo começo, mas pode fazer um novo fim a partir desse presente. Então a gente reconhecer a doença é o caminho para a cura. O que eu posso melhorar? Um esforço diário, sem esperar retorno imediato, sem imediatismo e com paciência. Então, os planos mais elevados vêm sendo construídos célula a célula na esteira dos milênios incessantes. Isso André Luiz dizendo, até que nos transfiramos de residência, aptos a deixar em definitivo o caminho das formas, como julgamos as aparências, né? Colocando-nos à disposição da direção das esferas do espírito puro, que é o nosso objetivo, é o ideal, é a meta, onde nos aguardam os inconcebíveis e inimagináveis recursos da suprema sublimação. Então, quando a gente fala suprema sublimação, é justamente o objetivo que a gente quer, um mundo feliz. A caminhada é longa, os percalços são grandes, mas o nosso perispírito está sempre gritando dentro de nós, esse sou eu. Eu quero sair das máscaras, quero ser eu mesmo. Vivemos o status quo de nos adequar ao padrão do rótulo que a gente quer se apresentar para a família, para o emprego, para o trabalho, em busca de algum retorno. Mas muitas vezes a gente se tolhe, se sabota e sofre com isso porque a gente foge da nossa essência. Quanto mais a gente foge da nossa essência, mais a gente tende a sofrer. Quando a gente fala para a gente ser nós mesmos, também não é dizer avacalhar. A gente tem que seguir a lei, seguir as regras, seguir o costume local, a cultura local, mas sermos o mais autêntico possível. Nosso perispírito agradece. Então, assim, como eu falei lá no início, o perispírito ele é como se fosse um poderoso HD que guarda sensação, cheiro. Por que eu tive aquela sensação de que eu tenho estado aqui já? Essa pessoa me é familiar. É muito fácil falar isso na terra do carnaval, em Salvador, né? Mas trazendo para outros lugares normais, que a gente vê, mas não, a gente diz assim, a gente olha, mas não vê, a gente ouve, mas não escuta. É tanta informação, bombardeio de sensações, informações, que é diferente de conhecimento, que muitas vezes a gente se confunde. Eu tive a sensação de ter vivido aquilo. Quem leu aquele filme... Desculpe, quem leu aquele livro de Paulo Coelho, eu sempre confundo Brida com o outro das bruxas lá, né? O pessoal fala. Esqueci o nome agora, sou ruim de nome de livro. Em que a mulher dele, lá nos Alpes,
italianos, disse: eu já estive aqui e estavam perdidos, e de repente teve uma tribo lá, veio com um dialeto, não era nem uma língua. E agora como é que eu vou falar essa língua? E ela de repente soltou umas verbetes lá, que a gente chama de xenoglossia, que é uma linguagem muito característica que as crianças captam fácil, a facilidade de entender idiomas ou dialetos. Mas como é que eu tenho uma disposição, a predisposição para falar fácil um francês e não um espanhol? Porque às vezes eu falo alemão com facilidade, mas não consigo falar nem o baianês direito. Essas potencializações vêm do perispírito. Por que eu tenho uma potencialização para ser médico ou engenheiro, ou um artista tal? No perispírito. Por que eu tenho uma fé mais forte, naturalmente conquistada ao longo de vidas, do que uma pessoa que se abala com qualquer coisa? Vivências. Elas estão registradas no seu perispírito. E na noite de sono, você se desdobra, ou não, nem tudo é desdobramento, você vai se conectar, o que o seu inconsciente vai estar atraído. Então quem pensa demais em promiscuidade, vai para o ambiente promíscuo. Quem pensa demais estuda coisas evangelizadoras, vai para as escolas educandárias, vai para as doutrinações, para poder ajudar quem precisa. Eu mesmo sonho com tanta gente que eu nunca vi na minha vida. Não sei porquê. A galera danada aí. Eu sei que volta e meia, às vezes eu acordo mais cansado do que quando eu fui dormir. Por quê? A fisiologia está interligada, intrínseca ao perispírito e ao corpo humano. O que é que jovem, às vezes adolescente, quando está na fase da autodescoberta sexual, homem com mulher, tem aquelas sensações que, mas foi só um sonho, mas quando acorda, eu não estava ali, porque essa conexão do perispírito com a matéria é muito forte na fase infantil, na fase adolescente, hormonal. Então a fisiologia ela se completa com a espiritualidade. A Veneranda que nos diz sempre a fatalidade é a evolução. É porque a Veneranda, com sua linguagem e seu show de psicologia junguiana, é porque é inevitável. Eu sempre gosto de dizer assim, a palavra fatalidade na área de segurança do trabalho é fatal mesmo, é óbito. Mas eu entendi o que quis dizer com fatalidade. É o destino inexorável, inadiável, que é diferente do determinismo. Há uma programação macro para nós que pode ser moldada para mais ou para menos de acordo com o nosso livre-arbítrio, nossas ações. Isso aí, às vezes dormindo, os cheiros aparecem, claro, porque o perispírito ele guarda a sensação do cheiro, guarda as informações. Então, é por isso que às vezes você tem a questão, é uma questão de química. Na verdade, essa química aí não é a química sensorial, ela é extrasensorial, é a química da alma. Aí, se a gente for adentrar nesse plano aí, nessa coisa, vai dizer assim, porque eu não entendo aquelas duas pessoas ali, aí aquele ditado que a gente pejorativamente fala, né? Poxa, dois bicudos não se beijam. Pelo contrário, o beijo deles é diferente, eles se beijam sim, pela lei da afinidade. Porque a gente está materializando a coisa pelo rótulo. A gente imagina que um casal tem que ser esteticamente bonito para os olhos dela, para poder agradar e ter filhos bonitos. Não é aquela coisa que a gente tem materialista de apego. Quando na verdade é um encontro de almas. E aí entra naquela outra questão, as relações, aí, estudando a mediunidade, é um livrinho bem fino, que fala muito isso. 70% dos relacionamentos, eles são ditos provacionais. Ou seja, há necessidade de ajuste. O que a gente chama de alma gêmea é coisa de 5%. E ainda assim, a alma gêmea não é aquilo que a gente pensa, não. De beijar, abraçar e ter aquela paixão que nunca acaba nunca. Não é assim, não. O conceito de alma gêmea é outro. É um conceito mais nobre. Há algo a se construir em prol muito maior do que os dois. É o problema. Porque a gente, pelo amor e do perdão, para construir uma família, aí leia-se constelações familiares, que vai muito além do papai, da mamãe e do filho. Tem os tios, tem os cunhados, aí tem as relações consanguíneas com espirituais. E Joana com Divaldo vai muito além, vai nos vizinhos. Então essa relação toda, que está envolta ali momentaneamente ou permanentemente, faz o nosso processo evolutivo. E acha que aquilo ali é por acaso? Não é mesmo.
Então tá tudo ali juntinho, misturado, Aline, para poder crescer junto. Então assim, nosso tempo aqui está acabando para a reta final. Então a ideia do perispírito é justamente essa, com todos esses nomes que a gente falou aqui, corpo celeste, corpo celestial, todos esses nomes ao longo da humanidade, desde a Grécia Antiga, a Roma Antiga, para quem se metia, né, a estudar esse assunto, que era acusado de heresia pela igreja, de bruxismo, ia para fogueira. Só para ter uma ideia aqui, não tem como falar de perispiritualidade sem falar de mediunidade. Joana de Ângeles, por exemplo, você falou de veneranda a Virgem Joana de Ângeles. Joana d'Arc, multifacetada, multimediúnica, e teve a luta dela e virou santa. Teve na vida progressa a reencarnação de Judas Iscariotes, porque tem outro Judas na história aí, né? Para não confundir. E aí, como é que fica a Igreja Católica? É que você tem um traidor de Jesus que virou depois santo pela Igreja Católica. Para quem não acreditava em reencarnação, né? Hoje a Igreja, já saiu do noticiário do Vaticano, ela admite a reencarnação. Olha o termo, ó. Admite. Mas isso é a vida. Então, deixar aqui do fundo do coração um agradecimento aí pela sua participação, pela sua ajuda aí, que contribuiu demais, Aline. Espero que apareça mais vezes. Eu particularmente adoro essas provocações aí de texto. Se quiser um dia a gente pode agendar uma live, fazer um bate-papo de olho no olho. Não dente por dente não, viu? De carinho por carinho, pra gente fazer um bate-papo aí legal, pra gente evoluir isso aí, pra contribuir com a galera, né? Atrair aí seus seguidores, seus amigos, familiares, pra gente fazer um espaço legal aqui. Ok? Estou disponível aí, qualquer dúvida, comentário. Eu que agradeço. E é como eu sempre digo aqui nas lives, assim como a gente faz um trabalho no mundo presencial com as palestras, a gente não objetiva aqui nenhum tipo de crédito, nenhum tipo de recorde de curtições, visualizações. A gente faz o nosso bem aqui, sem olhar a quem. Talvez eu me sinto bem assim também para compensar essa ausência dos centros, que me faz bem também. A gente, quando faz uma palestra, uma live, a gente aprende mais do que supostamente ensina, né? Isso eu não estou falando como clichê, como demagogia, não. É uma compensação mesmo, porque com a liberação do decreto aí, os templos religiosos foram liberados, mas os centros, todos que eu conheço, estão sendo prudentes em segurar a onda um pouquinho. Falo até para a irmã Sheila, que eu tenho mais aproximação. Tá todo mundo segurando a onda aí para ver se a curva cai, para modestamente, gradativamente ir voltando. Porque ainda a coisa tá séria ainda. E a gente vai se virando aí com Google Meet, Zoom, né? Nosso Instagram aqui, para manter essa aproximação tão saudável como a gente fez hoje aqui. Ok? Namastê também. Muito obrigado, fiquem com Deus. Um abraço a todos aí que estão presentes, estiveram presentes. E eu vou deixar gravado aí, quem quiser, depois fica à vontade. E fica aberto aí a críticas, sugestões, recomendações. Ok? Obrigado, Aline, obrigado a todos. Obrigado, Maninha, obrigado, Zade, todo mundo que estava aí. Fica com Deus, viu, gente? Boa noite, boa semana aí. Tchau.